Olá, segunda-feira, 17 de fevereiro. Seca faz desaparecer lagoa de ponto turístico de Caucaia. Comerciantes reclamam de prejuízos. Já ouviu falar em culturoteca? É a criação de um cearense apaixonado por leitura. Tem orientações médicas sobre um problema muito comum entre as mulheres, a prisão de ventre. E as oportunidades de trabalho do setor de confecções. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. Para compartilhar conhecimento, um cearense decidiu criar um espaço de leitura e estudos em Caucaia. Ele batizou esse espaço de Culturoteca. Hoje todos podem ter acesso ao acervo de 3.500 livros. Encontramos em Caucaia um apaixonado por livros. Bibliotecário há 14 anos, Júlio Lima, idealizador e fundador da Culturoteca, localizada no centro do município, nasceu em Fortaleza, mas se considera cidadão caucaense, já que veio morar em Caucaia ainda criança. Em 2009, para estimular a leitura no município, Júlio montou a biblioteca. Os primeiros livros foram do acervo pessoal. Eu vi a necessidade de criar um espaço de leitura em Caucaia, que a carência de uma biblioteca, que os jovens pudessem ler, estudar, que não existia quando criamos a biblioteca, a Culturoteca. Comecei com poucos livros, os meus livros, e a gente foi recebendo doação, o acervo foi aumentando, né? Hoje, a Culturoteca conta com 3.500 livros disponíveis e 250 leitores cadastrados. Para ter acesso aos livros, é necessário que o interessado se cadastre e contribua com uma taxa anual de R$ 2,00. E como funciona a feira de livros? Você estava me dizendo que a última aconteceu agora nas férias, né? É um evento para a gente incentivar a doação, fazer com que os livros que a gente também não precise possam ser utilizados por outras pessoas, né? Além da biblioteca, que disponibiliza livros infantis, infanto-juvenis e até científicos, a Culturoteca oferece espaço para reforço escolar, prática de esportes e cursos. A leitura é capaz de abrir o mundo, né, para ver o que acontece. Você precisa ler, é um alimento para o espírito. A pequena Isadora Alves, leitora assídua das obras disponíveis na Culturoteca, prefere os livros engraçados. Isadora, qual o tipo de leitura e qual o livro que você mais gosta? Um Diário de um Banana. Ele fala sobre o quê? Coisas engraçadas. E o que você acha da Culturoteca? Muito legal. Eu sempre venho aqui. Minha mãe sempre me traz. A mãe de Isadora, Emiliana Alves, conta que a filha quer levar 5 livros de uma vez só. A Isadora, ela aprendeu a gostar de ler livros porque desde bebê eu conto historinhas para ela, né? Então ela estudava em um colégio aqui perto e todo dia quando a gente passava ela queria entrar para ver o que tinha de novidade. E ela já é bem conhecida aqui na Culturoteca. Então ela tem dia que quer levar 5 livros, né? Mais do que o que pode ser, né? Hoje, infelizmente, o nosso comentarista político de todas as segundas-feiras, Donizete Arruda, não pôde comparecer aos nossos estúdios. Mas, como ele com certeza concorda, a política não para. E como não poderia ser diferente, a notícia acompanha o ritmo frenético do cotidiano em Brasília. Eu gostaria de começar o nosso comentário de hoje com uma reflexão. Você sabia que o Nordeste, a região que compreende o Ceará e mais 8 estados, é o segundo colégio eleitoral brasileiro? Éramos, em 2010, 31 milhões de votos. Em época de eleição, não é raro o trânsito de políticos em terras nordestinas. É claro, a gente decide qualquer eleição. Consciente da importância do Nordeste, a presidente Dilma, embora não queira falar em eleição, já articula o próximo pleito. Donizete Arruda não pôde estar aqui, mas conversei com ele, que me adiantou algumas novidades de Brasília. A notícia é que nossa presidente não gostou nada do não que recebeu do senador Eunício Oliveira, em resposta ao convite ao Ministério da Integração. As informações são de que Dilma convenceu o presidente do Senado, Renan Calheiros, a pressionar o senador Eunício Oliveira a reconsiderar o pedido.
Em resposta, o cearense foi enfático. Disse que caso se venda por um ministério, nunca mais entra no Ceará. Eunício não abre mão de concorrer ao governo do estado, o que causa dor de cabeça ao atual governador Cid Gomes. Cid já se deu conta que seu partido, o PROS, não tem um nome de peso para disputar a sucessão, o que deixa cada vez mais a aliança entre os dois partidos mais difícil. Para evitar discussões, Cid continua sem querer falar de eleições. Vamos ver até onde Cid consegue evitar o assunto, já que as eleições estão se aproximando e até abril o governador precisa definir o nome de seu candidato. Agora, uma boa notícia para o município de Caucaia. A siderúrgica latino-americana, Silat, deve iniciar a fase de teste ainda este mês. A empresa espanhola, que investiu mais de 200 milhões de reais, representa grande desenvolvimento para a região. Além de gerar empregos para os caucaienses, o empreendimento vai atrair outras empresas do setor de aço para o município. Vamos falar agora sobre a situação de emergência decretada pelo Poder Executivo de Caucaia por conta do avanço do mar no Icaraí. O vice-prefeito Paulo Guerra está preocupado e com razão. Afinal, o prefeito Washington Góes confiou a ele a solução do caso. O Bagwall, que foi a primeira tentativa de resolução do problema, não foi suficiente. E hoje, um representante do Ministério da Integração está visitando a praia do Icaraí para unir esforços ao poder municipal no sentido de amenizar os prejuízos causados pelo avanço do mar. Bem, com esses assuntos, a gente fecha o comentário político de hoje. Lembrando que com o retorno das atividades na Câmara Municipal de Caucaia, o quadro Câmara em Foco já traz as principais notícias da política no município, todas as quartas e sextas-feiras. Até lá! A falta de chuva prejudica quem vive do turismo em Caucaia. A Lagoa de Águas Cristalinas, no Cumbuco, costumava atrair visitantes de toda parte, mas secou quase completamente. Sem clientes, os comerciantes são obrigados a demitir. Veja na reportagem de Alberto Gurgel. Quem visita pela primeira vez então está retornando às águas cristalinas é contemplado com um cenário de seca, completamente diferente de outros tempos de belezas naturais. Os barraqueiros são os principais prejudicados, pois cada dia que passa os turistas estão frequentando menos, o que representa uma queda nas vendas. Os proprietários e funcionários das barracas apenas rezam para que a chuva chegue e o cenário volte a ser o de antigamente. O turista chega aqui, aí vai olhar, não vê água, que a atração daqui é o banho das águas cristalinas, né? E aí não vê água, ele volta, fica voltando. Aí a gente fica prejudicado porque não tem movimento, a gente funcionário, a gente estão reservando porque não tem. Trabalha 3 funcionários na semana por dia, só está ficando um reservando. Aí a gente estamos aqui, não tem o movimento para a gente trabalhar, que a gente trabalhava, que até o ano passado era bom, a gente tinha emprego, a gente aqui, toda a gente trabalhando. E hoje está aqui prejudicado porque está seco desse jeito, viu? E o senhor, quando o senhor vai atender os clientes, os turistas, o que é que eles comentam aqui sobre essa situação? Ele chega, que muitos já são acostumados a vir aqui, ele chega e pergunta, rapaz, o que foi que houve? Aí o que nós relatamos? A chuva que nós não tivemos para ter a nossa água aqui. Estamos esperando por ter água aqui, chover, ter uma água para a gente ter o banho de novo de volta. Desde o ano de 2012, Caucaia sofre com um dos períodos de estiagem mais intensos dos últimos 60 anos. Fazendo de destinos turísticos como as águas cristalinas, locais desertos e com baixa frequência de turistas. É muito bonito o local, eu já conhecia, já estive aqui várias vezes. Realmente eu me surpreendi que a praia, a lagoa que tinha de água cristalina desapareceu praticamente. É uma pena. Fala, doutor! De cada 10 brasileiros, 2 sofrem de prisão de ventre. O problema é mais comum entre as mulheres. Mas será que existe um jeito de acabar de vez com esse desconforto? O quadro Fala, Doutor responde. Prisão de ventre ou intestino preso são 2 nomes populares da doença constipação. Nós estamos com a nutricionista Camila Rocha, que vai nos explicar um pouco sobre o tema, começando pela pergunta do Isaú, uma pergunta bem abrangente.
Meu nome é Isaú, moro no bairro Conjunto Ceará e eu queria saber o que é constipação. A constipação ela é uma alteração no trânsito intestinal, ou seja, uma alteração na função intestinal que vai levar a diminuição do número de evacuações, esforço para evacuar e também pode estar acompanhado de problemas abdominais, como dor e distensão abdominal, que é conhecido popularmente como pessoa estar se sentindo empachada. Ok, a Maria das Dores tem uma pergunta que vai dar continuidade à sua resposta. Eu acho que é interessante a gente dar uma olhada nessa pergunta agora. Eu queria saber o que causa a constipação. Há várias causas para a constipação, mas as causas mais comuns são alterações nos hábitos alimentares, como baixa ingestão de fibras. Onde estão as fibras? As fibras estão principalmente nas frutas, nas verduras, nos cereais integrais, granola, aveia, arroz integral, pão integral. Também outros fatores que são muito comuns, sedentarismo, não pratica atividade física e também baixa ingestão hídrica, baixa ingestão de água por dia. Outros fatores também podem levar a esse quadro de constipação e podem também agravar alterações neurológicas como depressão, ansiedade, uso de medicamentos como o uso abusivo de laxantes que podem induzir tanto a um processo de resistência ao medicamento como a própria constipação e também não atender à urgência de evacuar também é uma das causas da constipação. Existe alguma relação entre a constipação e a época da gestação feminina? Sim, na gestação é uma maior possibilidade da mãe vir a apresentar constipação devido à compressão, ou seja, a pressão que o útero faz sobre o intestino. E as mulheres também, elas apresentam a maior probabilidade de vir a desenvolver a constipação devido às alterações hormonais e também emocionais. A próxima pergunta, Camila, da Regina Célia, levanta um ponto que você já respondeu, que é em relação à automedicação, mas também pega um ponto interessante para o problema, que é o tratamento. Vamos escutá-la. Meu nome é Regina Célia, eu moro no Parque São Gerardo. Qual o tratamento? Existe problema em tomar algum remédio? O tratamento ele é baseado nas causas do problema. No caso, como eu já falei anteriormente, as principais causas são hábitos alimentares inadequados, sedentarismo e a baixa ingestão de água. Então, o recomendado seria aumentar a ingestão de alimentos ricos em fibras, que eu já falei anteriormente, prática de atividade física, sempre sobre a orientação médica, e aumento da ingestão hídrica, que é aproximadamente 2 a 2,5 litros de água por dia, devendo considerar que pacientes com insuficiência renal e insuficiência cardíaca devem procurar o médico porque podem não suportar essa quantidade de líquido. A última pergunta, ela também aborda uma das respostas que você comentou aqui em relação à água, mas a pergunta do Chico fala em relação ao volume de água que deve ser ingerido. Por favor. Meu nome é Chico Ed, moro na Nova Cigana, Calcaia. Eu quero saber o quanto eu tenho de beber de água para evitar a constipação. A quantidade recomendada, tanto para evitar quanto para o tratamento, é de 2 a 2,5 litros de água por dia, devendo ressaltar, como eu já falei, que pacientes renais e pacientes cardíacos podem não suportar a esse volume de água. Então, é sempre recomendado procurar um profissional da área da saúde, de preferência um médico. Ok, obrigado mais uma vez pela sua presença, Camila, e por solucionar as nossas dúvidas. E eu deixo aqui aberto, ficou alguma dúvida ainda em relação ao tema ou qualquer outro tema de saúde, a gente está aqui para responder. Até a próxima! Emprego Aqui. A semana começa com boas chances de emprego no setor de confecções. Só para costureira de máquinas industriais, são 15 vagas disponíveis na Casa do Trabalhador e mais 4 para auxiliar de corte. Oportunidade também para cozinheiro de restaurante de indústria. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. E agora as dicas de utilidade pública. Anote o telefone do CASP Tassiano Rocha Pontes, 3342-8078. E para entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cidadão, é só ligar 3342-0113.
A gente se despede por aqui, mas amanhã, você sabe, tem mais. Para rever as reportagens, é só visitar a fanpage de notícias da gente no Facebook. Um ótimo início de semana para você. Até mais. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.